Seja muito bem-vindo a esse aulão de Renko e Wave, tá bom? Estou devendo essa aula já há muito tempo, o pessoal me pede para falar de Renko no método Wyckoff, tá? E hoje eu vim aqui fazer um aulão, então sem pressa, vamos ver a parte teórica, depois vamos ver uma parte prática, para você poder estar entendendo tudo de como está utilizando o Renko com o Wave. Está olhando regiões de convergência, regiões de divergência, onde tem muito volume, onde tem baixo volume, vamos tratar tudo isso aqui no gráfico, tá bom? Prazer, meu nome é Eduardo Custódio, se você não me conhece, seja bem-vindo ao canal Wyckoff Academy, tá? E no final do vídeo, se você achar interessante esse layout, você vai estar podendo estar tendo ele de forma gratuita, mas vamos falar disso daí só no final do vídeo, tá bom? Vem comigo, que agora a gente vai desmiuçar toda essa parte do Renko, olhando preço e volume, né? Está utilizando aqui a análise de preço e volume. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o tamanho do Renko. E lembrando que nós vamos ver aqui exemplos de mini índice, que é o que está na tela, vamos olhar dólar e vamos olhar ações também. Então já vamos fazer um pacotão logo para virar um aulão, um masterclass e ficar gravado aqui no canal para vocês, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que achar aqui é o quê? O tamanho do Renko. Outro dia eu fui perguntado, Eduardo, por que você está usando o 10R? Tá? Por que você está usando o 10R? Então eu falei, eu estou usando o 10R porque no gráfico de 2 minutos, que eu tenho utilizado ultimamente, pô, Eduardo, por que você está usando o 2 minutos? Se lá no podcast você falou que estava usando os 5 minutos, você usa os 5 minutos, devido à volatilidade do mercado. Então, volatilidade do mercado, candles de 5 minutos, ele tem o spread muito grande, muito largo, então a barra fica muito grande e fica um pouco inviável de estar colocando também no meu histórico. Então, aqui no Renko, o que a gente fez? A gente diminuiu o tempo gráfico e jogou para o Renko, tá bom? Mas tá, como que eu acho esse Renko, esse 10R? Tá bom, então aqui a gente vai mostrar como é que eu fiz, inseri, você vai procurar por esse indicador aqui, ó, SAPP, então já vai dar na tela 10R. Eduardo, como que eu faço para achar esse indicador, para eu saber o tamanho do Renko assim de forma tão prática? Você colocou no gráfico e já falou que é 10R, no 2 minutos. Isso aí. Então você vai no Telegram ou você vai no meu Telegram, lá eu vou deixar nos arquivos, ou você vai diretamente na fonte, tá? Que é onde está esse indicador. E o dono dele, o dono do indicador, ele já tem esse indicador lá e diversos indicadores. Então você vai procurar no canal do YouTube SCAPP, tá bom? E lá você vai achar esse indicador direto lá para fazer o download, sem precisar estar entrando no meu Telegram, tá bom? Então agora a gente já viu que o tamanho do Renko é 10R. Ah, se fosse nos 5 minutos, bota 5. Então ele já fala que o Renko dos 5 minutos seria relacionado ao 16R. E sei lá, eu opero 15 minutos, seria o 28R, e isso vai mudando, tá? Isso aí de acordo com a configuração lá que ele fez no indicador, para achar a proporção, tá bom? Então voltamos aqui, 10R, e agora sim podemos dar início à aula propriamente dita, tá bom? Então a gente vai, não precisa nem fechar, a gente vai puxar aqui, ó, o nosso gráfico principal, que é o gráfico que nós vamos trabalhar. E agora nós vamos falar dois indicadores que estão na tela, tá bom? Inclusive das 3 waves que você está vendo na tela também. E depois a gente vai tirar, vai deixar só uma, mas primeiro você tem que entender esses indicadores, tá bom? Vamos lá, vem comigo. Vamos começar de baixo para cima, tá bom? De baixo para cima. Primeiro o wave que você tem de baixo para cima é o wave do Cohen, tá? Se você não sabe, não conhece, procura aí por Rodrigo Cohen, era um analista, trader, era não, né? Aliás, não é mais analista, porque eu acho que ele deixou de ser analista, mas é um trader, porque ele não morreu. E só você procurar aí por Rodrigo Cohen, que você vai achar um canal dele aí muito grande, um cara muito gente boa, tá bom? Muito gente boa, o Cohen. Então ele criou esse indicador aqui, que é o Wave, e como que ele configurou o Wave dele. Então vamos clicar aqui, ó. E lembrando que esse Wave já é nativo do Profit Chart, tá bom? Já é nativo do Profit Chart. Clica aqui e ele está dividido em ticks. O que seria isso? Como que funciona o Wave aqui em ticks? Tá? Quer dizer que no mini índice, a cada 4 ticks, ele vai fazer um novo histograma, tá bom? Então foi lá, 4 ticks, cada tick do mini índice configura 5 pontos,
né? 0,5. Então, se ele fizer 20, ele muda. Fez mais 20, ele muda. Fez mais 20, ele muda. Assim que ele vai fazendo aqui no gráfico no Wave do Cohen. Aqui é o Wave da Neológica. Então, o Wave da Neológica parece que ele pega topos e fundos. Eu não sei muito como é que funciona aqui a matemática dele, tá? Mas se você procurar no manual, eu acredito que tem a informação. E esse aqui é o nosso Wave, esse primeiro Wave aqui, né? De cima para baixo. Então, qual a diferença dos três Waves e por que depois a gente vai estar utilizando o nosso, tá bom? Ah, Eduardo, não posso usar o Wave da Neológica? Pode. Posso usar o do Cohen? Pode, é nativo também. Inclusive, é melhor o do Cohen do que o nativo da Neológica, tá? Então, vamos lá. O que o nosso tem? O nosso Wave, ele... Cadê? Nas configurações, vamos lá, ele vem em configurações de tick também. Você vai mudar aqui, ó, quantidade de tick, tá? Para poder tá mudando ele. Então, ele tem agressão também, tem volume, mas essa parte de agressão aqui, ó, cadê? Aliás, essa parte de volume, a agressão fica muito parecido, não muda muita coisa. Então, já vou falar logo que isso aqui não vai ser nenhum diferencial. Ué, por que isso aqui não está riscando? Por que isso aqui não está riscando? Não sei por que não está riscando. Então, não vai ser nenhum diferencial, tá? Tá na tela e não está riscando. A parte de agressão, mostrar a agressão, só que não é diferencial nenhum. O que tem de diferencial aqui, ó, vamos ver se eu consigo, não está arriscando não. Então, é mostrar barra de maior volume. Então, mostrar barra de maior volume é importante para a gente, nosso indicador tem isso. Mostrar abaixo do eixo zero, para a gente isso é importante também. E mostrar o volume. Aí você escolhe, né? Se quer volume, se quer agressão, quer a soma do volume e agressão. Isso aqui fica a seu critério, tá bom? Então vamos lá. Se eu tirar aqui, ó, abaixo do eixo zero, der um OK, vai ficar aqui, ó, parecido com o do Cohen. Se eu mostrar barra de maior volume, aqui, ó, vai ficar bem parecido também. Não é igual, mas é bem parecido, tá? Por isso, e visualmente, no gráfico a gente vai ver isso, que quando você coloca abaixo do eixo zero, a gente consegue ter uma percepção melhor, tá? E quando a gente coloca também barra de maior volume, a gente consegue ter uma percepção melhor também no indicador. Então, dito isso, eu vou tirar aqui ó, o Wave do Cohen, vou tirar o outro Wave ali da Neológica e vou usar o meu. Eduardo, eu gosto de usar o Wave da Neológica, não tem problema nenhum, tá bom? Usa o que você achar melhor. Tá, explicado como é que funciona o indicador, que ele é a soma da quantidade de tique que o ativo vem fazendo, se ele vem caindo dentro do ticker que você escolheu, no caso eu falei ali 4 ticks, então a cada 4 ticks que ele vem caindo, ele vai somando até a hora que ele muda, tá? Então quando ele diminuir ali, ele mudar, ele vai ficar negativo e depois ele volta a ficar positivo. Isso aqui serve para quê? Ué, isso aqui serve para quê? Isso aqui serve para a gente estar vendo a direção, a força, né, do movimento lá do mercado e quando ele está perdendo força em relação ao volume, atividade profissional que eu sempre estou falando. Com baixa atividade profissional, a gente teremos, né, ondas pequenas, tá? Muita atividade profissional, as ondas ficarão maiores. E quando o mercado tender a estar ficando mais fraco, o homem composto está saindo do mercado, tenderemos a ter ondas menores, tá? Ondas menores contra o movimento inicial. Então a gente consegue ver que teve essa pernada grande, teve essa outra pernada, teve essa pernada. Nessa pernada aqui, ó, já teve uma pernada de alta e depois ele já fez uma pernadinha menor. Depois ele faz essa pernada aqui, ó, menor do que a pernada inicial do movimento, tá bom? Então, isso aqui que a gente vai estar olhando aqui no nosso Wave, aqui no gráfico, tá bom? Praticamente isso. E agora, na parte de volume, maior volume, como é que ele funciona? Ele pega o maior volume desse, no caso aqui, a gente está olhando o renco, né? O maior volume desse renco, cadê?
maior volume negociado dentro desse renco e mostra aqui embaixo, tá? Que mostra aqui embaixo, negociado dentro dessa variação. E eu falei de swing. O que é swing? Swing é... Não é isso daí que você está pensando, não. Swing é a pernada, tá? Então, a gente chama de swing, cada pernada é essa daqui, ó. Um swing de baixa, outro swing de baixa, outro swing de baixa. O nome disso aqui é swing, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente chama de swing, tá? E a coloração. A coloração nós temos a barra roxa, que é ultravolume. Nós temos a barra vermelha, indicando que é um volume considerável na direção da queda. E a barra verde é um volume considerável na direção da alta, tá bom? Mas nós temos aqui, ó, um indicador que nos dá a tendência do mercado, que eu apelidei de Jack, tá? Teria que ser Riacho, mas eu apelidei de Jack, então ficou Jack. Ele dá a direção do mercado. Então, por mais que a gente possa ter aqui, ó, o mercado indicando, né, uma micromovimentação, né? A gente não sabia se era micromovimentação, mas uma micromovimentação, tem que estar sabendo que você está operando contra o movimento da tendência principal, tá bom? Então, é basicamente isso daqui. Então, vamos agora fazer uma análise completa do dia, né? Do dia aqui, ó, olhando, desmiuçando o indicador para a gente poder estar olhando e depois a gente joga no, no real time. Que no real time não tem como, devido ao horário, se você olhar ali já são 9h12 que eu estou gravando esse vídeo aqui, 9h12 da noite, né? Estou aqui gravando esse vídeo aqui para vocês que eu estava devendo. E eu vou jogar aqui um replay e no replay a gente vai ver melhor. Por quê? Porque olhar o tempo, olhar o gráfico do renco parado, cara, é lindo. Que veio aqui, parou, subiu. Veio aqui, parou, subiu, tá? Mas quando ele está em formação, é muito mais interessante a gente estar vendo, a gente ver como é que acontece. E aqui embaixo, a mesma coisa. Depois eu vou até voltar com o indicador da Neológica, que a gente vai ver que existe diferença na formação quando o mercado está acontecendo, tá bom? Tem uma pequena diferença ali. Então a gente vai ver, vai visualizar isso daí também. Então agora vamos à leitura do indicador propriamente dito. Eu falei que a gente ia olhar tudo, mas não precisa olhar tudo não. Isso aqui é só para a gente ter uma noção básica mesmo do entendimento. Então vamos falar de convergência, né? Convergência e vamos falar de divergência. Vou falar desses dois temas aqui, que é o principal quando a gente está olhando o Wave e está olhando o renco, tá bom? Convergência e divergência do preço e do volume. Então vamos lá. Vamos falar também aqui né, dá para falar também aqui, ó, de absorção, de fundo, tudo isso. Vamos lá. E possíveis entradas, pontos de entrada, tá? Possíveis pontos de entrada. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela absorção desse fundo. 10 horas da manhã. O mercado fez, vamos lá. Faz a leitura comigo. O mercado fez esse swing, correto? Ó, esse swing aqui, ó, o mercado fez esse swing aqui. Então foi identificado no Wave tendência de baixa. Depois o mercado deu uma rateada. Ficou aqui, ó, barra de volume. A gente consegue ver aqui, ó, candle roxo, candle verde, verde. Depois ele faz outro swingão. Aqui a gente consegue ver, ó, que esse wave aqui, ó, essa onda, foi maior do que a movimentação do preço em si. Se você estiver olhando aqui, ó, todo esse swing, tá? Então, na teoria de convergência, o que teria que acontecer? Cai com volume, né? Cai com volume, sobe sem volume e cai com volume. Só que o que o mercado fez? O mercado já entregou, ó, barras, por isso eu gosto de colocar no ponto zero, no eixo zero, porque consigo visualmente estar vendo o wave quando está na parte vendedora e visualmente de forma muito clara quando está na parte compradora, tá bom? Por isso que o nosso indicador tem essa informação. Não sei se tem outros por aí que tem, se tiver, pô, que legal. Quem fez está de parabéns, tá? Então, teve essa absorção no fundo, mercado vira, deixando o wave positivo, mercado vai,
faz um possível pullback, testa essa região de fundo, e aqui a gente já tinha ó, o Wave para cima. Pô, Eduardo, você acabou de falar que não pode operar contra o indicador Jack, que você vai estar contra a tendência. Isso, não é aconselhável você fazer isso daí. Mas, no final das contas, você vai tomar sua própria decisão. Aqui a gente está fazendo uma leitura para você entender a funcionalidade do mercado. Hoje o rapaz me perguntou, Eduardo, você já fez backtest na sua ferramenta WAPV System, que é esse conjunto de indicadores que a gente tem aqui? Falei, cara, isso daqui não é um setup pronto. Isso daqui são ferramentas auxiliares que ajudam, né, que auxiliam na sua tomada de decisão. Você já fez backtest de IFR? Já fez backtest de estocástico? Não, você não faz o backtest, você faz o indicador, ele te auxilia na sua tomada de decisão. Tanto que vai variar do alvo de cada um, do stop de cada um. Um vai pegar 3 para 1, vai ser um backtest. Quem vai pegar 1 para 1 vai ser outro backtest, tá bom? Então a ideia aqui é você ter a visualização, conseguir estar visualizando no gráfico o que o mercado está mostrando, tá bom? Então é basicamente isso. Então voltando. Então teve essa puxada aqui forte, tá? Teve essa puxada forte, puxou forte. A gente consegue ver mais candles não, né? Rencos verdes. Deixa eu limpar. Mais rencos verdes do que vermelhos. Então a gente tinha aqui, ó, bastante renco vermelho. E agora a gente consegue ver bastante renco verde. Quando a gente olha o Wave, olha que engraçado. Ele foi subindo, mas ele foi subindo, né, diminuindo a quantidade de volume negociado, tá? Porém, aqui embaixo a gente não via essa virada. Essa virada a gente não teve. Então, outra coisa também importante para a gente estar olhando. Ondas gigantes, tá? Ondas gigantes são importantes para a gente estar marcando no gráfico e estar olhando. Então, como eu falei, isso daqui, eu falei que era onda de absorção, mas eu gosto de falar que as coisas são possíveis. Possível onda de absorção, possível acumulação, possível reversão de mercado. Sabe por quê? A gente não tem certeza de nada, mas a gente está vendo o que está acontecendo em real time. Então, assim, depois que já passou, beleza, é fácil falar que era uma absorção, mas na hora eu não tinha certeza de nada, não sabia. Então, na hora era uma possível absorção do mercado. Então, o mercado fez essa absorção aqui. O ideal é a gente marcar, vou até marcar aqui ó, com a linha propriamente aqui ó, do Profit, tá? Para ficar mais fácil. Então, a gente já marca aqui para ter uma noção da quantidade do volume que estava nessa região. Porque o mercado tende a voltar nessa região de picos de volume, tá bom? E até a própria região você pode marcar também, faz sentido, tá? Marcar a própria região e usar até como alvo, tanto alvo de stop como alvo de gain, né? Alvo de gain ou alvo de stop. Beleza, depois o mercado vai lá, faz esse movimento que a gente falou, que era o movimento da alta, mesmo ele fazendo isso aqui, ó. Então ele trabalha de forma lateral e novamente ele continua o movimento da alta. Depois ele faz novamente esse zigue-zague, deu uma porrada para baixo, mas o nosso Jack estava lá, defendeu. O mercado deu outra porrada para cima, barras verdes, subiu de novo. Pois novamente ele vai perdendo força, né? Ele vai perdendo força nas altas. Então ele faz alta maior e a onda menor. Alta maior, que já comecei altas iguais, e onda menor. Isso daqui a gente fala que é uma divergência de mercado, tá? Divergência. Convergência é quando ele tem uma onda grande, né? Uma pernada grande. Tem um pullback pequeno e vai ter uma pernadinha pequena. Ele vai ter uma onda grande, ele vai ter aqui, ó, vai ser basicamente esse desenho aqui lindo que eu fiz aqui, que você vai estar vendo quando tiver uma convergência de mercado. Quando for uma divergência, você vai ter esse movimento aqui, porém vai estar o que a gente viu ali, ó. Você vai ter uma onda grande, vai ter uma onda aqui, e esse movimento que era para ser outra onda grande, ele vai estar aqui dessa forma. Então aqui a gente tem uma divergência, tá? Então aqui no primeiro a gente tem a convergência do preço com volume, né? E aqui a gente tem a divergência
do preço com o volume. Então, acho que ficou muito claro aqui essa explicação, tá? Ficou muito claro. Vamos continuar. Então, o mercado depois, depois disso aqui, ó, ele está começando a mostrar essa fraqueza, mesmo aqui, ó, só que aqui consegue notar a diferença, que teve a diferença, porque aqui o mercado ele ficou de forma lateral, então ele ficou praticamente trocando dinheiro, uma acumulação, e aqui o mercado ele estava, né, em movimento, a gente consegue ver que as barras do Renko, elas vão se movimentando positivamente, tá? As barras vão se movimentando positivamente. Depois ele faz esse pico, tem esse pico aqui, pode ser um pico de exaustão ou de absorção aqui, não sabemos, e o mercado vira porrada para baixo. Aqui, ó, porrada para baixo. Volta um pouquinho, outra porrada, divergência novamente, depois o mercado vai fazer esse pequeno movimento, sobe de novo, então ele defende lá, divergência de novo, mercado cai, tá aqui, ó, ele vai estar aqui, ó, essa queda, tenta ir, não vai, e aqui ele já vira o movimento todo, tá? Ali ele vira o movimento todo para baixo, aqui, ó, a gente consegue ver as barras amarelas, sempre a gente vai estar olhando a barra amarela, tentou subir, não conseguiu, caiu. Pô, Eduardo, tá mostrando isso aqui no gráfico parado? Calma que a gente vai olhar no tempo gráfico, vai estar olhando isso aqui com o gráfico se movimentando, tá? Nem que eu acelere para a gente poder agilizar isso daqui. Então, depois ele dá um porradão para cima. Pô, Eduardo, mas olha só, às vezes tem um porradão para baixo, às vezes tem um porradão para cima. Cara, o mercado ele é dinâmico, tá? O mercado ele é dinâmico. Por isso que é difícil você criar um robô para isso daqui. Por isso que é difícil você fazer um setup para isso daqui. Por quê? Porque o mercado ele é dinâmico, ele não é igual eu acabei de desenhar. Se fosse só aquilo dali, tava mole. A gente fazia um robozinho daquilo dali e tá todo mundo rico. Então depois o mercado deu uma porrada para cima, segurou aqui no rastreador de tendência, volta a cair. O que você tem que levar de tudo isso aqui que eu estou te falando, tá? Que basicamente, o que a gente quer? A gente quer a direção, tá? Direção. Isso tudo aqui que eu falei para você ter a direção. Que direção, Eduardo? Direção. Você quer a onda para baixo aqui, você quer candle, né? Para baixo aqui. Eu fico chamando de candle. Você quer o renco para baixo aqui, tá? E melhor ainda se tiver, no caso de venda, né? Se tiver abaixo do rastreador de tendência. E se estiver acima do rastreador de tendência, você vai procurar para cima, tá? Então não existe essa possibilidade aqui, ó. Né? Aqui é uma situação exclusiva e mais especial. Por quê? Porque o mercado tinha se deslocado. Isso não quer dizer muita coisa, mas o mercado tinha se deslocado. Mas é mais pelo tamanho dessa onda, tá? E relacionado da onde ele tinha vindo, que isso é muito importante. A amplitude do mercado, ela pode influenciar na sua conta? Tá, pode, faz sentido. Como é que estava aqui para trás? O que tinha ali para trás, tá? O que era ali para trás? Ele não era mais nada, já tinha até rompido já o fundo, tá? Aqui, ó. Testou aqui, veio aqui, possível spring, né? Que foi um possível spring, o checkout da região, tanto que o mercado fez esse volume, depois ele voltou para quê? Testar a região, porém o teste não foi bem sucedido. O teste falhou o teste. Muita gente deve ter comprado aqui, mas o teste falhou, então estopou, né? Não tem problema nenhum. Só que ao mesmo tempo, quem não estava nem aí para teste nenhum, que está só seguindo a tendência propriamente dita, quando o mercado começou a virar para baixo do rastreador e o Wave estava confirmando, e ele fez a vendinha dele, nem que ele tivesse colocado, né, a saída nessa região, acreditando que o mercado poderia defender, tá bom?
Então, viu o que a gente está falando? A gente está falando de leitura de mercado utilizando os indicadores. Não está falando de setup nenhum, tá? De setup nenhum. Vamos continuar. Então, o mercado, depois, o que ele fez? Ele deu essa primeira parada, né? Deu uma puxada linda aqui, ele deu outra puxada, aqui ele já dá uma mudança de característica, porque ele dá uma puxada forte, fez uma onda forte, ó. Só que mesmo assim não conseguiu subir. Mas aqui a gente já tem um outro ponto importante. Eu não gosto de estar utilizando as nomenclaturas de Wyckoff no Renko, tá? Mas se a gente fosse trazer para esse critério, aqui seria um Selling Climax, né? Aqui seria o AR, aqui seria o segundo teste, e aqui seria até um possível Spring, mas a gente só vai ter essa confirmação quando o mercado abrir na segunda-feira, tá bom? Então é basicamente essa leitura aqui, ó, que a gente vai estar fazendo, que a gente fez aqui relacionado ao nosso, aqui ó, nosso SOSzinho aqui, bonitinho, tá? Vamos ver o que vai acontecer na segunda. E o que poderia fazer você estar olhando para essa movimentação aqui? Justamente o que eu acabei de falar, a amplitude do movimento. Então, o mercado ele veio daqui, né, até aqui, ó, pegou todo esse movimento. Vamos ver se a gente consegue medir aqui, ó. Então, foram 2.000 pontos até aqui embaixo, tá? E tem que pegar a média do mercado, tá tendo mais ou menos, para ver se faz sentido você poder estar entrando comprado aqui nessa região ou não. Aqui vamos dar um super zoom para a gente ver o que eu tinha falado anteriormente da marcação das regiões de muito volume, tá? Então, o que a gente tem? A gente pode ter regiões de muito volume que são swings de início de movimento, famoso breakout ou SOS, tá? Então, swingão virando movimento e ele vai estar vindo geralmente seguido de um movimento, de um swingão de baixa, né? Acabou que aqui eu nem teve um swingão de baixa, apesar que era, mesmo assim, sendo o início do mercado, vamos olhar para trás, aqui atrás, para ver se faz algum sentido, swingão de alta, mas aqui caracterizou final de movimento, deu uma porrada para baixo, nem tão forte, se a gente for olhar, esse swing de alta, olha só, por isso que a gente, cara, o mercado é muito legal, né? Olha só, ele fez esse swingão de alta aqui, com essa puxada. Depois ele faz essa queda toda aqui, ó, volumezinho, né? Olha só, dentro do horário. Depois ele faz essa puxada novamente, puxou, puxou, puxou. Só que aqui ele já não tinha mais esse gás todo. Então a gente teve aqui, ó, divergência de mercado novamente, tinha divergência. Aqui na frente, topaço, tá? Então, coincidência ou não, aqui, ó, o mercado já tinha marcado esse ponto, depois ele veio marcar esse ponto. Vamos puxar para ver onde que era. Aqui, ó. Essa região aqui, ó, perto da região topo. Então, você fica esperto quando o mercado estiver chegando em regiões que já tinham um volume concentrado muito grande. Pode ser que naquela região ali o mercado respeite. Possível pullback, não quer dizer que ele vai reverter, isso não quer dizer nada. Mas é uma região importante para você ficar atento, tá bom? Então, vamos lá. Swingão pode ser início da tendência ou um swingão lá no final, pode ser possível final de movimento. Mesma coisa na queda. Pode ter um swingão para baixo, movimento caindo, ou depois um swingão, cadê aqui, ó, de final de movimento, tá? Então isso aí você tem que gravar também, se você gosta de estar utilizando aqui o Renko, tá? Um exemplo aqui, ó, um swingão aqui, ó, swingão de baixo, tá? E aqui swingão de alta. Beleza? Então isso aqui era no índice, então a gente pode mudar para estar acompanhando aqui em outro gráfico. Então vamos botar aqui, ó, no WDO, que é o dólar, tá? No dia de hoje. Olha só, que eu acabei de falar, tá? Acabei de falar. Swingão de final de movimento aqui no dólar. Aqui, ó, swingão de final de movimento no dólar. Mas quando acontece, a gente sabe? Não sabe, né? Aí, antes que eu falei, a gente tem que ver da onde que tá vindo
para onde que vai. Então o dólar estava vindo. Aqui, ó. Olha aqui, ó, coisa mais linda. Isso aqui eu podia tirar uma foto, né? Ó, swingão de início de movimento. Outro swingão aqui, ó, que foi mais de final de movimento, né? Poderia ser continuação de movimento. E esse outro swingão aqui embaixo, tá? Então, assim, ó, fica muito atento a esses volumes extraordinários, volumes gigantes, tá? E, como eu falei, marcar o volume relativo. Eduardo, volume relativo, o que é esse de volume relativo? Volume relativo é que nem sempre vai estar fazendo o mesmo tamanho da onda, tá? Mas para você não ficar se metendo nessas regiões aqui, ó, você pode ficar atento ao quê? A regiões que tem os picos maiores. Aí você fala, cara, eu só vou dar atenção para o mercado quando ele chegar nessas ondas aqui de pico maior, tá? Você pode marcar picos intermediários, aí fica a seu critério, tá? Do que você ficar olhando só essas marolinhas aqui, ó, tudo marolinho lá, olhando marolinho, tá? Mas quando chegar num pico, numa região de um pico importante, de uma região importante, possa fazer sentido você estar atento ao que o mercado pode fazer a partir dali, tá? Então isso aqui é o 4R do dólar, tá? 4R do dólar. E agora a gente vai mudar aqui, ó, o Banco do Brasil, tá? Aqui, ó, Banco do Brasil, olha só a característica dele aqui, ó, já muda um pouco, é ações, então tem uma característica diferente, mas no final é a mesma coisa, tá? Aqui, ó, swingão para baixo, outro swing, era uma região importante, mercado virou totalmente. Aqui, ó, poderia ser um swingão de subida, né? Pô, Banco do Brasil, caiu 2020 e tal. Pô, agora ele vai fazer o quê? Agora ele vai engrenar. Engrenou? Negativo. Ele foi lá, ó. Irmão, foi lá e caiu de novo. Tá nem aí para isso. E veio testar a região do fundo anterior e agora fez outro swingão aqui, ó, para baixo. Vamos ficar de olho no Banco do Brasil aí na segunda-feira. O Banco do Brasil tá tudo enrolado aí com o negócio do agro, muita dívida, tá legal para eles não. Olha aqui, ó, swingão. Aqui sim, ó, foi um swingão. Aí, ó, de início de movimento. O mercado foi embora, depois voltou até para testar essa região aqui, ó. Coincidência ou não, não sei. Sei que voltou para testar essa região aqui. E por aí vai. Então aqui olhamos o índice, olhamos o dólar, olhamos o Banco do Brasil e vamos dar uma olhadinha agora aqui, ó, na VEG. Caraca, Eduardo, na VEG? O que a VEG tem a ver com isso? Vamos dar uma olhada aqui na VEG, ó. Aí outra característica também de volume do mercado de ações, ó. Aqui, ó, mais aqui, ó, pô, swingão de baixa na VEG. Olha só como que estava o volume desse negócio aqui mesmo subindo. Passar tudo enrolado. Aí, pum, deu um swingão desse. Você vai acreditar o quê? Se está abaixo, lógico, né? Se está abaixo aqui, ó. Pô, vamos pensar em venda. Pode ser seja um swingão de final de movimento. Pô, mas o movimento mal começou. Tá, mas se ele engrena aqui, a continuação da tendência, né? Ele segue. E aqui, ó, movimento de divergência, tá? Swingão, depois, ó, divergência, mercado vai marcar essas ondas aqui, ó, que não tem nada a ver com nada. Então ele volta aqui, ó, coincidência ou não, fez um pico aqui, ó, nesse fundo, tá? Foi justamente nesse fundo aqui. Depois ele volta nesse fundo aqui, que foi esse fundo aqui. Depois ele puxa dois swingão ali para cima e engata uma alta, tá? Vamos voltar aqui. Basicamente isso, tá? Então você pode testar depois em qualquer ação que você quiser, pode testar no índice, pode testar no dólar. Aqui eu tenho um Bitcoin aqui, não tá dando para você ver, mas no Bitcoin eu não curti não, então não vou nem colocar, tá bom? E agora nós vamos ver isso aqui. Vou jogar um replay aqui do mini índice, que é o mais, né? Desculpa, que acelera mais, maior volatilidade, para a gente ver se depois de mostrar o gráfico parado, esse troço funciona no gráfico andando, né? E aqui a gente vai fazer um negócio bem legal. Beleza? Então, espera aí que eu já estou voltando aqui com tudo engatilhado para a gente dar continuidade nessa Masterclass, esse aulão de Renko
com o Wave. Se você está curtindo, cara, deixa seu like, comenta aí comenta nos comentários. Muito tempo que eu não venho aqui dar uma aula aí, pô, tão legal igual essa daqui, tá bom? E fica mais um pouquinho que eu vou te dar o bizu como que você vai ter esse layout aí e todos os outros indicadores, porque isso aqui é o WPV System, é um sistema com diversos indicadores que você faz isso. Ó. Você vai montando seu layout de acordo com o que você acha melhor em relação a preço, volume e delta. Pessoal, voltamos aqui já, foi muito rápido, tá? Coloquei aqui, ó, 16/7, tá bom? 16/7. Não fiquei olhando nada, vai achar, vai ver onde que é, não sei o que lá. Não, irmão, vamos para dentro, vamos ver. É porque aqui eu vou falar o que a gente vai fazer, tá? Entre outras coisas, você pode estar tendo mais informações para ter melhor probabilidade do seu operacional. O pessoal tem olhado muito os DIs, tem olhado muito DI, o pessoal tem olhado muito as ações, as principais ações que compõem 50%, quase ali 35% do IBOV. O pessoal tem olhado muito, direcional. Então, isso pode influenciar no teu operacional. Aqui não, aqui a gente só está com o gráfico de 10R, o Wave, e vão mandar bala aqui, em relação ao que for acontecendo. Então, qual vai ser o operacional? Já vou até falar. O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Se tiver acima do Jack, tiver verde, fizer um martelinho ali numa região boa, região de pullback, região de Jack, né? Mercado full, voltar aqui, ó, a gente vai efetuar a nossa compra, beleza? Stopzinho abaixo da barra, tá? Stopzinho abaixo da barra, entrada na cima da barra. Vamos ver. Ah, foi lá, deu stop. Tem problema, a gente vai esperar. A gente só não vai fazer venda contra o movimento inicial, tá? Se não aparecer nada, a gente vai acelerar, a gente acelera, volta ali. A ideia é só mostrar como isso daqui vai estar se formando. Isso aqui é o principal, tá? Ah, e eu vou botar o Ejuílio também da Neológica. A gente ver como esse negócio aqui vai estar se formando e como os rencos vão estar se formando, que é muito fácil. Porque, eu entrei nesse, tá, mas será que você não teria entrado nesse aqui? Né? Então, o que é? Então, se tivesse colocado o stop call, teria tomado o stop. Então, isso é muito fácil olhar agora que o mercado está parado. Será que você teria entrado nesse renco verde aqui? Aqui é legal, faz sentido aqui, ó, entrada bonita. Parado depois que já passou é lindo. Vamos ver isso aqui rolando para a gente ver se é assim mesmo, tá? Então, deixa eu abrir aqui, né, para colocar a senha, para a gente clicar nesse negócio e vamos lá. Tive leilão. Opa, agora vamos lá. Um contratinho, vamos para dentro. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó, o tamanho do stop. Então, um stopzinho ali. Tá dando 100, stopzinho de até 150 pontos. Tu está pegando um alvo de quê? 300 pontos? Vamos lá. 2 vezes o tamanho aqui, ó. Já começou a brincadeira, já começou. Assim que a gente gosta, ó. Aqui, ó. Outra coisa do renco, ó lá. Começou, já foi cair, não. Se não tinha entrado nesse primeiro renco aqui. Tá? O mercado já andou, filho. Aqui, ó. E vai ele, ó. Vai ele. Vai ele, ó. Já foi para baixo, já foi para cima. E não tá nem acelerado. Isso aqui tá acelerado, não. Tá no 1, ó. Tá no 1. Tá no 1. O que a gente quer aqui? Possível pullback nessa região. Não sei nem se travou, se está indo, tá? Então, possível pullback. Vou fazer uma marcação básica, né? Olhando aqui o movimento, tá? Então, a gente vai marcar aqui o nosso background dessa região, que é isso aqui. Vamos marcar o meio, tá? Que é marcação básica, tá? Isso aqui é o básico do básico que você tem que fazer, que é o básico. Pronto. Vamos fazer uma leitura aqui contextual, onde tem esse fundo aqui, eu tinha falado, a gente tem esse fundão, tem esse outro fundo aqui, tem esse topo, né? Região importante, vou marcar aqui, ó. E agora ver o que o mercado vai fazer. Então, a princípio, o que nós vamos fazer? Nós vamos bem ver se ele fizer um pullback nessa região. Primeira coisa, tá? Fez o pullback ali, a gente vai vender, tá? Fez o pullback, é venda. Aqui, ó, análise técnica clássica, cara, básica, arroz com feijão. Pronto, ó, canalzinho de baixa,
tá? Deu uma puxada, voltou, deu outra puxada, voltou. Ó, já chegou ali, tá? Já chegou. Verde, 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 verde. Se ameaçar subir, a gente vai. O que a gente vai olhar agora? Será que... Opa, dá um vermelhinho ali, a gente vai vender. Vê, deixar aqui. Se der um vermelhinho, a gente vai vender. Então, aqui já na venda, tá? Vai que ele vira ali, apesar que aqui embaixo tá verde, então não posso vender. Aqui, ó, tem que estar verde. Opa, vermelho. Viu como é que é? Quando o negócio tá rodando, é outro jogo. Então eu vou deixar ali, por quê? Aqui, ó, vermelho. Se ele perde ali, ele tem que estar vermelho. O que, que pode acontecer? Por isso que os caras mostram aí renco parado, é muito lindo. O pessoal do robô do renco, não sei o quê. Ó, essa aqui foi linda, ó. Essa aqui é compra. Essa aqui é compra, porque, ó, a barra maior, tá? Barra, candle, o Wave verde, tudo verde. Aqui a gente teve um martelinho, quer dizer que teve a absorção nesse fundo aqui, região importante. Vamos marcar lá o nosso stop ali, tá de 150 pontos. Vamos botar o nosso alvo de 2 para 1, tá? Se vai ou não, ninguém sabe, só Deus sabe. Vamos botar ali, tá? Para ver se vai ou não. Mas a ideia é essa, mas isso que eu queria mostrar. Quando tá parado, é tudo lindo. Provavelmente você que está aqui deve ser iniciante, que tu já é trader brabo, tu não vai estar aqui nesse vídeo, né? Tem mais o que fazer. Mas para você que é iniciante, fique esperto com isso. Pessoal, olha aqui, melhor técnica de renco, não sei o quê. Viu ali como é que é o movimento? Não é assim, irmão, não é assim. Não é assim, ó. Chegou numa região importante, fez um verde, fez outro verde. Aqui é o canal, ó, que a gente tem o nosso canal de baixa. Aqui é a região do canal de baixa também. Vamos ver. Mas a princípio aqui, ó, tá legal. Quase foi. Quase foi. E agora? Sai ou não sai? Já deu 270 pontos, irmão. Sai ou não sai? Sai ou não sai? Eu, particularmente, filho, eu boto no zero. Foi lá, então, nosso primeiro gain, 2 para 1. Foi, ó, só 2 para 1. Filho, tá lindo. Só volta amanhã. Só volta amanhã. Só volta amanhã. Quero ver se o mercado voltar tudo aqui. Tu vai falar que eu já sabia. Então, pô, tu sabia, não. Vejo muito isso acontecer, muito, muito, tá? Não é pouco não, não é pouco não. Agora, se voltar aqui, né? Vamos lá. Eu particularmente, rapaz, mas se voltar aqui, acho que é um pullback aqui em cima, hein? É um pullback, ó. Por quê? Vamos lá. Cadê? Tem essa marcação aqui, olha só. Regiões de histograma de Wave, topo, ó. Né? Volume relativo, volume relativo, volume relativo, regiãozinha de volume relativo. Aqui, ó, sentiu, tá? Sentiu, já nem visto. O negócio tá rodando aqui, ó. Sentiu, tô aqui, vocês. Sentiu, volta lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas a princípio é isso. A gente quer o quê? Pullback. Só por tocar ali eu vou comprar? Não. Pô, importante isso demais, demais. Isso, a gente quer isso aqui, ó. A gente quer ele verde, tá? A gente quer na onda, a gente quer estar junto com a onda. A gente quer o quê? Convergência, convergência. Tá? Convergência. Mas a gente vai entrar aqui? Não, aqui não. Aqui não. Aqui a gente vai entrar, não. Não vai, pô, mas vai ali e vai embora, hein? Aí, ó. Pô, era pra ter entrado ali. Então entra ali devido à região que ele está trabalhando, tá? Devido à região que ele está trabalhando. Está trabalhando nessa região aqui, né? Praticamente no fechamento do dia anterior. Há outro indicador, cara, que vocês podem estar utilizando, que é bem interessante, é o Prior Code. Tá no dólar, meu irmão, coisa de maluco. Coisa de doido no dólar aquilo lá. Como eu tô falando, não é setup, tá? Não é setup. São os famosos suportes e resistências ocultas que eu falo em vários vídeos meus e no treinamento. Existe lugar que o gráfico bate que a gente não sabe por quê. Quando vai ver, existe informação importante lá. Vai estar botando aqui, ó. Vamos botar um volume profile? Vamos botar. Vamos colocar aqui o
igual eu falei, vamos colocar aqui o nosso... Deixa eu ver se tá gravando aqui. Pessoal, esse tempo todo não tá gravando? 46 minutos. Prayer Code. Prayer Code. No ajuste, joga. Prayer Code normal, joga. Ó, marca aqui. Isso aqui é um deles. Tem que colocar isso no teu gráfico, tá? Isso aqui vai te safar de muita coisa. Você vai deixar de entrar em algum trade? Vai. Mas vai te safar de muita coisa, tá? Então, é uma região importante, muito importante para Aircode. E esse aqui é outro, né? Ali foi do fechamento, né? Aquele para Aircode é de fechamento. Aqui já vai ser o ajuste. Pronto. Aqui, ó. Região que ele rompeu com força, né? Região ali. E isso é o que? São praticamente 9,6, é isso mesmo? Rapaz, 9,6. Olha só para você ver, hein? 9,6. Por isso que eu falei. Em relação ao tempo gráfico. Eu estava falando de 2 minutos, 5 minutos. Comecei o vídeo falando sobre isso, por que eu estava usando o recorde de 2 minutos. Porque, olha só, um tempo gráfico aqui ó, de 5 minutos, o tamanho da barra que é. O tamanho da barra. Aí fica inviável, né, filho? Não dá, não dá. Aí não dá. Vamos lá, a gente quer para cima. E aqui ele está mostrando que, ó. Mostrando que ainda não quer. Se vai, eu não sei, mas ele tá, ó. Não tá querendo ir. Bora, filho. Bora. E eu quero o que agora? Eu quero aqui, ó. Opa. Tem que romper essa região aqui de fechamento do dia anterior. A gente quer esse movimento aí, a gente quer esse SOS aí para cima. Tá? Lembrando que aqui também é região de, né? Do canal, ó. Topo do canal. Essa barra roxa é boa, barra roxa, muito volume. Ó. Barra roxa foi. Não vai fazer disso um setup não, hein? Barra roxa foi, barra roxa para baixo, né? Pegar essa daqui, igual eu falei no meu tempo. Aqui, ó, barra roxa. Isso aí. Aqui, ó, coisa linda, ó. Começou já a virar para cima, já virou um, muito volume, virou outro, muito volume, tá? Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Positivo. Só que parou. Parou, vou acelerar. Vou acelerar, porque parou. Parou, vou dar uma acelerada aqui, turma. 4. Aí, ó. Parou, vou acelerar. 5. Já tem 50 minutos que a gente está aqui batendo papo. Tá? Aqui, ó. Coisa linda. Tá? Mas, como eu falei, cara, aqui não tem nada o que fazer, não tem o que fazer. Ali embaixo, eu expliquei o que tinha que fazer. Tinha dar uma venda, essa é até uma venda justa. Aqui, ó, olha só. Ó, a gente só não vai vender aqui, né? Aqui, ó, virou para venda, ó, virou para venda. Ó, virou roxinho. A gente não vai vender aqui porque está em cima do rastreador de tendência, tá? O que a gente quer aqui agora? Perder, voltar, perder. Aqui, ó. É isso que a gente tem que fazer. Essa que é a dor do operador, tá? Essa que é a dor do operador. Senão você ficar comprando e vendendo, com tudo no mesmo lugar, tá? Então é isso. Esse aqui não muda mais, ó. Em relação ao Wave, falei que ia botar o Wave da Nelogica. Aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Deixa eu ver se está no menor. Tá, 3, aplicar, ok. Vamos lá. Vamos lá. Vou comparar aqui o nosso Wave com, né? Ver se a gente extrai alguma coisa. Aqui, ó, mercadinho. Mercadinho não tá querendo. Aqui, ó. Mercadinho não tá ajudando. Dá mais uma acelerada aqui. Lembrando que isso aqui tava 5, botei 7 e tá no mesmo lugar. Ó, agora melhorou. Voltou. Mas, gente, aqui ó.
Nada a se fazer, tá? Daqui a pouco o mercado deve dar uma acelerada violenta aí. Mas nada a se fazer. Nada vezes nada. Vamos olhar aqui, ó, esse wave da Nelogic aqui, tá? Ó, aqui no nosso ele já começa a mostrar as barras. Olha isso aqui, cara, como é que tá essa zona aqui. Ó. Vamos pegar referência para baixo, né? Lembra que eu falei de referência? Essa é referência. Vamos ver se tem mais alguma boa referência. Aqui, ó. Referência. Isso aqui próximo, então virou referência também. Opa, aqui. Se fizer um martelinho para baixo, né? Vou fazer esse martelinho aqui para cima, tem que dar um martelinho para baixo, tá? O ideal que seja um martelinho vermelho. Aqui, ó, já foi, beleza. Relaxa, ó. Vou fazer essa venda aqui. Nosso stop vai ser o 150, né, que a gente falou. Já virou tudo para cima, provavelmente deve estopar. E se estopar, a gente vai virar aqui na compra. Aqui vai ser na venda, que está para baixo. Então a gente vai vender. Vou deixar essa venda aqui, porque vou deixar essa venda aqui, ó, porque a gente não pegou essa. Não tinha pego essa venda aqui, tá? Só por isso, tá bom? Para falar que entrou no lugar certo. Vou colocar o stop aqui, o 140. Já virou para cima, não tem problema. Virou para cima. Se romper, a gente vai entrar comprado, tá? De boa. Relaxa. Deixa eu até botar aqui a ordem. Pronto, entramos comprado, tá? Viramos para a compra. Sem problema. Nosso stopzinho 140. Isso aqui é uma região que a gente falou que era extremamente preocupante. Já andou 200 de caçambada, a gente coloca no zero. Aqui, ó, a região da briga, que eu falei para vocês, que era a região de briga. Ó, região da máxima, né? Fez a máxima do dia anterior ali. Então, defendi, não tem problema. Não temos problema com isso aqui, ó. Poderia até ter saído ali, ó. Lembrando que a gente está no 7.0, tá? 7.0. Se virar para cima, né? Confirmar na alta, vamos entrar comprado. Lembrando que está no 7.0 de velocidade. Aqui poderia ter saído, ó. Opa. Esperar confirmar. Pegamos a compra, não tem problema nenhum. 150 aqui é o nosso stop. Se ele virar para baixo, não tem problema. Não tem problema virar para baixo. Vamos esperar, não tem problema. Aqui a gente vendeu 150 para cima. Vamos lá. Cadê nossos 300, né? Para baixo, problema nenhum, tá? Se virar para cima, vamos virar comprado. Aqui, ó, região de compra. Região de compra. Se virar para cima, a gente vai comprar. Vê que ele está testando muito essa região aqui, ó, tá? Mas, como eu falei, a gente está só aqui, ó. Se jogar para baixo aqui, ó, olha só que não tá tendo muita coisa não, tá? Ó, tirando aquela barra lá, cadê o 150? Aqui, 140, né? Aqui vai ser para baixo agora. Tomara que ele não desça sem mim, tá? Tomara que ele não desça sem mim. Tirar isso daqui. Pronto. A gente vai botar 150 para cima e os 300 para baixo. Cadê? Cadê os 300 para baixo? Tá? Lembrando que isso aqui está na velocidade de 7, tá? Velocidade de 7. Então, um ponto importante que eu acabei de falar ali. O mercado, viu que ele correu, né? Correu para cá.
Mas, geralmente, o Renko ele dá essa porradinha aqui para trás, tá? Então, você pode colocar. O único risco é aquele que eu falei, que ele pode ser aquele mais é melhor. Olha só, onde ele veio parar no ajuste, parar no ajuste, mas como já foi perto do nosso alvo, então outra coisa, né? A questão, eu só vou pegar 2-1, que não sei o quê. Cara, lá em cima, aquela hora ali, a gente podia ter saído ali tranquilaço, pegar 250 pontos, eu acho, na hora, deu. Aqui, ó, de novo. Ah, não vou sair não, que eu só vou sair no alvo, que eu sou... Aqui, pô, tá maluco? Por causa de... Quantos pontos desse aqui? Por causa de 60 pontos. Tá doido, 2, 3, de 200 e cacetada a gente deixou de fazer. Então aqui, ó, aqui, volume de referência, mas ó, aqui eu tinha sido no volume de referência, valia a saída, era gain. Aqui outro volume de referência valia a saída, tá? Então só para você estar esperto com isso, tá bom? Lembrando que tá na velocidade ali, porra, perdemos um cacete da venda. Perdemos a venda, mas não tem problema, a gente vai pegar outro. Pegar outra. Aqui vai botar o nosso 140, lá embaixo nossos 300. Cadê? Aqui. Pode ser que tome um stop ali, pode ser que não, tá? Aqui, volume de referência, volume de referência. Então, acho que, não sei se você está entendendo, né? Mas é basicamente isso. E lembrando, está no 7.0, né, cara? E aqui, ó, deixa eu ver quanto que andou. Se andar 200 pontos, é mais do que justo você botar ali, chegar na região de referência aqui de volume. É mais, aqui, ó. Olha só onde o negócio veio. Lembrando que a gente está nessa velocidade, tá? Nessa velocidade. Nessa velocidade que tá. Tá? Então, isso aqui não é para mostrar que, olha só, é setup. Não, não é, esquece setup. Isso aqui não é setup. Isso aqui é para você identificar a movimentação do mercado relacionada a preço e volume, tá bom? Estamos aqui basicamente com 1 hora de vídeo, tá? 1 hora de vídeo. Espero que tenha feito sentido para você no seu operacional de renda. Aqui, ó. Só tá abaixo. Tá abaixo a gente não vai. Né? Chegou na região importante, o ajuste. Se fizer para baixo, fizer vermelho, a gente vai vender. Tá? E se for para cima, a gente vai com ele, tá bom? Ó, fez o martelinho para baixo, já virou. Agora a gente quer um pullbackzinho, não sei se vai fazer. Aqui, ó. Coloca ali, né? Porque às vezes ele volta ali e pega, igual eu falei. Se vai pegar, eu não sei. Mas correr atrás do preço a gente não vai correr, ó. Foi lá, bota a compra ali em cima. 120, vamos deixar o nosso 140, que é o que a gente tem colocado. E os 300 para baixo, tá? Se vai pegar, eu não sei, igual eu falei. Mas eu acho que você entendeu como que é um operacional com Renko, utilizando o Swave e utilizando um rastreador de tendência. O que eu falei? Se você quer esse layout, videoaulas ensinando como é que você utiliza esses indicadores, tanto no tempo gráfico temporal quanto no tempo gráfico de Renko, vou deixar primeiro o link aqui dos comentários, tá? Um formulário para você abrir conta na XP Investimentos, que é a nossa corretora parceira, tá? Então, abrindo conta na XP Investimentos, você vai ter 3 meses de acesso totalmente gratuito a nosso sistema operacional, fora as videoaulas que a gente tem, fora a corretagem grátis que você vai ter pela XP e plataforma Profit Pro grátis, operando no mínimo um mini contrato por mês, tá bom? Então esse é o benefício que você vai ter para você que ficou até agora no final dessa nossa Masterclass, tá bom? Então espero que tenha gostado, que tenha feito sentido. A gente não está aqui para acertar trade nem nada, a gente está aqui para ensinar como você deve estar lendo o mercado, tá bom? Espero que tenha feito sentido. E é isso aí. Se inscreve no canal, assiste meu podcast lá no Gamecast e assiste meu bate-papo com Peninha lá na Arena Trader. Qualquer coisa, me chama no Instagram, me chama no WhatsApp. Até mais, um abraço.
Fui.